Canal Pó-Dicas. Assista agora mais um conteúdo que vai agregar na sua vida. A fonte que a gente recebeu para a análise de hoje começa com um cenário que parece um thriller corporativo, sabe? Uhum. Um suposto estado de pânico dentro da OpenAI. E o motivo não seria o tão esperado GPT-5. Não. Mas um concorrente que, segundo o material, está avançando de forma silenciosa. O nome dele é Claude 3, da Anthropic. E a alegação é bombástica. É bem forte. Diz que ele superou o ChatGPT em praticamente tudo. E o mercado, enquanto isso, continua olhando para o outro lado. Exato. O tom do material é de urgência, quase como se fosse um furo de reportagem sobre uma guerra secreta. E o nosso trabalho aqui é justamente esse, né? Sim. Pegar essa narrativa e desmontar peça por peça para a gente entender o que é fato, o que é argumento e o que talvez seja um pouco de hipérbole. Certo. Vamos mergulhar nas afirmações sobre performance, na tecnologia por trás e, claro, num ponto crucial para qualquer empresa: o custo de tudo isso. Perfeito. Então, para a gente organizar a conversa, a ideia é passar por uns pontos-chave que o material levanta. Ótimo. Primeiro, esses testes de comparação direta que a fonte chama de quase proibidos. Uhum. Depois, tentar entender o que é essa tal de IA constitucional. Que seria o grande segredo, né? Exato. Na sequência, a gente traduz o que significa, na prática, ter uma janela de contexto de 200 mil tokens e, por fim, a gente amarra tudo na questão do dinheiro. E na previsão que o texto faz para o futuro desse mercado. Isso. Ok, vamos começar pelo que o material descreve como o confronto direto. A narrativa é essa, né? A de um teste quase clandestino, comparando os dois lado a lado. Certo. E não em qualquer tarefa. As 3 áreas citadas são bem específicas: análise jurídica, desenvolvimento de código complexo e raciocínio matemático. E a palavra que usam pro resultado é chocante. E é fascinante o porquê de terem escolhido justamente essas 3 áreas. Não é aleatório, sabe? Imagino que não. Cada uma funciona como um teste de estresse para uma capacidade cognitiva diferente da IA. Análise jurídica, por exemplo, é o teste supremo de interpretação de nuances. Certo. O modelo precisa entender a ambiguidade, precedentes, a intenção por trás de uma cláusula. Não é só achar informação, é compreender um labirinto de lógica. Ou seja, a diferença entre só ler um contrato e... E realmente entender onde estão as armadilhas. Exatamente. Faz sentido. Muitos modelos são bons em achar fatos. Poucos são bons em interpretar o que não está explícito. E é aí que mora o valor, né? E o código? Código já é o oposto. É um teste de lógica pura, de precisão absoluta. Uma vírgula fora do lugar e tudo desmorona. Verdade. A IA precisa pensar como uma arquiteta de sistemas, entendendo como dezenas de componentes interagem. É um teste de rigor. E por último, a matemática, que parece ser o mais fundamental de todos. Sim, porque testa o raciocínio abstrato na sua forma mais pura. É a capacidade de seguir uma cadeia longa de passos lógicos sem se desviar, sem alucinar uma solução no meio do caminho. Entendi. Se uma IA é boa em matemática, a confiança de que ela pode fazer outras tarefas lógicas complexas aumenta muito. Por isso esses 3 pilares. E é aqui que o texto amarra a suposta vitória do Claude 3 com as 5 grandes fraquezas do ChatGPT. A primeira é a tal da preguiça, a laziness. Ah, sim. Essa muitos usuários já sentiram, né? Você pede um código longo e a IA para na metade e entrega uma versão resumida. Como se estivesse cansada. É um comportamento emergente que intriga os pesquisadores. A fonte argumenta que o Claude 3 simplesmente não exibe isso. Ele vai até o fim. De forma mais consistente, sim. A segunda fraqueza são as famosas alucinações. O terror de qualquer uso sério. Quando a IA inventa fatos, fontes, o que pode ser desastroso. Depois o texto cita o contexto limitado, que a gente já vai explorar, um suposto viés nas respostas, e por último, os custos ocultos. Certo. A tese do material é clara. O Claude 3 foi projetado para atacar diretamente cada uma dessas vulnerabilidades. O que, se for verdade, não é só uma melhoria incremental. É uma estratégia de engenharia focada nos pontos de maior dor do líder de mercado. Certo.
A afirmação de que ele é superior é forte. Mas a pergunta é, como? O que a Anthropic teria feito de tão diferente? E aí a fonte aponta para essa ideia de IA constitucional. Uhum. Confesso que, quando li o termo, pareceu puro marketing. Mas o jeito que o material descreve a coisa é intrigante. O que é isso, na real? Essa é a parte mais interessante da análise técnica que o texto propõe, sabe? A abordagem da IA constitucional é uma mudança de filosofia. Como assim? Em vez de treinar um modelo de IA selvagem e depois colocar filtros, grades de proteção para tentar controlar o comportamento dele, Que é a abordagem mais comum. exato, a Anthropic integra um conjunto de princípios, uma constituição, no próprio processo de treinamento. Ah, então, em vez de ter um segurança na porta barrando as respostas ruins. As regras já fazem parte do DNA do modelo, da forma como ele pensa. É uma ótima analogia. Entendi. O modelo aprende a se autocorrigir e a se alinhar com esses princípios. Ele não é só ensinado a responder, ele é ensinado a avaliar as próprias respostas com base nessa constituição. Mas espere um pouco. Se o modelo está, quer dizer, se ele está constantemente se policiando com base num conjunto de regras, isso não poderia de alguma forma limitar a criatividade? Torná-lo mais... Mais certinho, menos capaz de pensar fora da caixa? Exato. Essa é a objeção lógica e é exatamente o ponto que a fonte afirma ser o mais surpreendente. A expectativa seria essa: um modelo mais seguro, porém mais limitado, um trade-off. Certo. Segurança versus performance. Só que o argumento do material é que aconteceu o oposto. Ao forçar o modelo a seguir princípios de coerência e lógica, o efeito colateral inesperado foi a criação de uma IA mais focada, menos propensa a alucinações e, no fim das contas, mais poderosa. Então a busca por segurança acabou destravando um novo nível de performance. É o que a narrativa sugere. Isso, se for confirmado, representa uma mudança de paradigma. Uma grande mudança. Sinaliza uma transição de uma mentalidade de mover-se rápido e quebrar coisas para uma de construir para confiança e responsabilidade. E essa segunda mentalidade é essencial para conseguir contratos com grandes empresas. Não é só sobre ética, é sobre estratégia de negócio. E essa estratégia nos leva a uma das características mais concretas e, segundo a fonte, mais impactantes do Claude 3. A tal janela de contexto de 200 mil tokens. Um número que impressiona. Para quem não é da área pode não dizer muito, mas o texto chama de um limite assustador. E é um bom momento para a gente desmistificar o que é um token e por que esse número importa tanto. Um token não é exatamente uma palavra. Pensa nele como um pedaço de palavra, uma unidade de significado para IA. Certo. Então, 200 mil tokens equivalem a algo em torno de 150 mil palavras, o que dá um livro de umas 500 páginas. Nossa. Ok. Então o token é a moeda, mas o que é a janela de contexto? A janela de contexto é, essencialmente, a memória de trabalho da IA. É a quantidade de informação que ela consegue manter na mente de uma só vez para executar uma tarefa. Ah, entendi. Se a janela é pequena, ao ler um relatório de 50 páginas, quando a IA chega na página 40, ela já esqueceu os detalhes da página 2. É como tentar entender um filme complexo, lembrando só dos últimos 5 minutos. Faz todo sentido. E uma janela de 200 mil tokens muda completamente o jogo. Muda o jogo especialmente por uso corporativo que a fonte tanto enfatiza. Permite que a IA processe um dossiê jurídico inteiro, um relatório financeiro completo, uma base de código inteira. Tudo de uma vez. Entendendo as conexões entre o início, o meio e o fim. Exatamente. Habilita tarefas que antes eram simplesmente impossíveis. É impressionante parar para pensar nisso. Uma máquina que pode ler e lembrar de um livro inteiro de uma vez, enquanto a gente esquece o que almoçou ontem. A escala é... É difícil de compreender. E essa escala desbloqueia um novo patamar de aplicação. A IA deixa de ser uma ferramenta de consulta pontual para se tornar um verdadeiro motor de análise estratégica. E a fonte que a gente analisou traz 2 exemplos bem concretos para ilustrar esse poder. O primeiro é mais uma demonstração de força, né? Sim, A capacidade de ler o livro Pequeno Príncipe inteiro em segundos e, a partir daí, gerar uma análise profunda dos temas, dos personagens, de tudo. isso mostra a capacidade de ingestão e compreensão de dados em larga escala.
Mas é no segundo exemplo que o valor de negócio fica mais claro. Sim, o segundo exemplo, que a fonte chama de demonstração chocante, é bem mais pragmático. O desafio era o seguinte: pegar um relatório tenso de 50 páginas e transformá-lo numa apresentação executiva. Uhum. E não só resumir, mas criar os slides, identificar os pontos-chave, sugerir gráficos, construir uma narrativa. Uma tarefa que hoje consome dias de trabalho de analistas e consultores. Exatamente. E segundo o material, foi nessa tarefa, que exige resumo, estruturação, hierarquia de informações e até um certo bom senso corporativo, Certo. que a vantagem da janela de contexto gigante do Claude 3 se tornou indiscutível em relação a ChatGPT. Se essa capacidade for consistente, a gente está falando de uma automação de trabalho de conhecimento de altíssimo nível. Sem dúvida. A capacidade de sintetizar volumes massivos de informação com precisão e transformar num produto final útil é um dos maiores desafios em qualquer grande organização. É um salto qualitativo gigantesco. E aí vem o argumento que, segundo o texto, pode ser o decisivo, o que amarra tudo: o dinheiro. A narrativa é que o Claude 3 não é só melhor, ele também é significativamente mais barato. O que é surpreendente. O número citado é específico. Seria até 40% mais econômico para uso empresarial em larga escala. E quando a gente conecta todos os pontos, a proposta de valor que a fonte descreve se torna... Avassaladora. Pois é. Temos um modelo que, alegadamente, é mais preciso, tem uma memória de trabalho ordens de magnitude maior e ainda por cima custa menos. É uma combinação difícil de ignorar. Mas a fonte detalha de onde vem essa economia. É no treinamento, no custo por token e no uso diário. O material não entra em detalhes técnicos profundos sobre a otimização de custos, mas sugere que a arquitetura mais eficiente, talvez ligada à própria IA constitucional, que demanda menos filtros, resulta em um custo de inferência, ou seja, o custo de cada resposta gerada, mais baixo. E no mundo da IA em escala empresarial, onde se processam milhões de solicitações, essa eficiência se traduz em milhões de dólares de economia. Entendi. E isso nos leva a um insight importante que o texto sugere. Não se trata só de uma guerra de preços. É um movimento estratégico. A batalha deixa de ser sobre quem tem a IA mais inteligente em teoria para ser sobre quem tem a IA mais útil e economicamente viável para resolver um problema real. E essa estratégia toda culmina na previsão de futuro do mercado que a fonte desenha. A visão para 2024 é de uma bifurcação clara. Uma divisão. De um lado, a OpenAI, com a força da marca, consolidaria o seu domínio no mercado de consumo, com o ChatGPT+. Enquanto isso, do outro lado... Do outro lado, a Anthropic, com Claude 3, se tornaria a escolha padrão para as grandes corporações. Dominaria o uso empresarial pesado por causa dessa combinação de performance, contexto e, principalmente, custo-benefício. Certo. O cenário pintado é de um duopólio, com especializações muito bem definidas. Uma divisão interessante, embora na prática esses limites de mercado raramente sejam tão estanques, né? É mais provável que a gente veja uma competição acirrada em todas as frentes. Mas como ponto de partida... Como ponto de partida faz sentido. A OpenAI ganhou a corrida pela mente do consumidor. A Anthropic, segundo essa tese, estaria focada em ganhar o bolso das empresas. Então, para amarrar a narrativa que a gente analisou hoje, o quadro pintado pela fonte é de um concorrente, o Claude 3, que estaria silenciosamente superando o líder de mercado em tarefas críticas. Ele teria duas vantagens técnicas brutais: uma arquitetura de IA constitucional que o torna mais confiável e uma janela de contexto revolucionária. E, para finalizar o combo, uma estrutura de custos muito mais agressiva. Posicionando para dominar o setor corporativo. Exato. A imagem central é a de uma guerra silenciosa pelo futuro da IA. Exatamente. O que a análise desse material revela é uma história clássica sobre a dinâmica da inovação. Temos um líder de mercado estabelecido, a OpenAI, que basicamente criou a categoria. E definiu as regras do jogo. E agora surge um desafiante, a Anthropic, que, segundo a fonte, não está tentando jogar o mesmo jogo um pouco melhor. A aposta é em uma arquitetura fundamentalmente diferente
e num modelo de negócios focado num nicho específico. É a clássica história do desafiante que muda as regras do jogo em vez de tentar vencer o campeão em seu próprio esporte. Precisamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? O material que a gente desconstruiu foca intensamente na competição, na guerra entre Claude e ChatGPT, em quem vai ganhar. É uma narrativa empolgante. Mas talvez a questão mais importante para quem usa essa tecnologia no dia a dia não seja quem vence essa batalha específica. Talvez a questão real seja como a velocidade vertiginosa dessa corrida está evoluindo as ferramentas em nossas mãos a um ritmo alucinante. Possivelmente muito mais rápido do que a nossa capacidade de nos adaptar, de repensar nossos processos de trabalho e de compreender as implicações profundas de cada novo avanço.